Olá, salve, boa tarde, você que segue a Hora de Cinema. Eu hoje estava preparada para fazer uma Blitz Renascer, não é? Mais uma sobre esta novela tão bonita, sobre a qual já tenho falado tanto e continuarei falando, não é? Porque, como eu disse a vocês, novela é capítulo, não é? A obra inteira só está pronta quando termina. Então a gente tem que analisar o capítulo e os capítulos estão cada vez melhores. Aliás, eu lembro que hoje vai haver uma grande mudança, uma grande virada na novela e eu vou precisar falar muito rápido sobre isso, assim, muito urgentemente, é premente falar sobre isso, essa mudança. Quem viu o capítulo de ontem sabe, pelas cenas dos próximos capítulos, que vem coisa muito forte. Capítulo de hoje, atenção. Mas eu me deparei hoje, eu comecei a ver notícias, né? E estava certo, eu sempre procuro ver todos os dias a maior quantidade de capas de jornal que eu posso. Então fiquei procurando e tal, e eu imaginava ver em capas de jornais hoje, lógico, o belíssimo encontro do presidente Lula com o presidente Emmanuel Macron, da França, que está aqui na Amazônia. E eu fiquei chocada quando eu não vi nenhuma foto deste encontro antológico para falar, para defender a Amazônia, para celebrar a nossa ancestralidade, reverenciar os povos originários. Isto era capa de qualquer jornal, em qualquer lugar, digamos, que reconheça essas importâncias, essas relevâncias que tem a floresta, os povos originários, o Brasil voltar ao cenário mundial, o encontro de Macron com Lula em plena floresta, eles andando ali pela Ilha do Combu, a coisa mais linda, aquela mistura de gente, de indígenas, não é? Aquele colorido lindo. Então, fiquei chocada quando não vi isso em capa de jornal. Eu disse, pelo amor de Deus, então tem que fazer. Antes de falar de renascer, eu preciso falar sobre isto. Eu, que sou descendente do cacique Ajuricaba, que era conhecido como o Guerreiro da Liberdade, um cacique que vivia no início do século XVIII, às margens do Rio Negro, e era o líder da tribo chamada Manaós. A minha avó paterna é descendente desta tribo, portanto eu também sou descendente de Ajuricaba e acredito e defendo e acho importante que a gente diga isso e continue sempre afirmando isso, que o Brasil é terra indígena desde sempre, né? Foram dizimados muitos deles, a gente sabe disso, e continuam sendo constantemente, apesar de todos os esforços da ministra Marina Silva, da Joênia Wapchama e de todos os que estão em busca de reerguer este país depois da catástrofe que vivemos aqui durante 4 anos. Então eu acho que é premente que a gente fale isso, que a gente defenda a Amazônia, não é? O Pará vai ser sede de uma reunião importante, a gente sabe disso, para reunir povos do mundo inteiro e presidentes de todas as nações para discutir isto, o futuro da humanidade, não é o futuro do Brasil nem da Amazônia, é o futuro da humanidade através deste tesouro cuja maior parte está no Brasil. Então a gente tem que defender a Amazônia sempre e reconhecer e reverenciar os povos originários, eles que mantêm viva as árvores, os rios, o planeta, enfim, de pé, graças a eles. Se o mundo está tão conturbado climaticamente, se as coisas estão tão ruins, é por conta do homem branco, né? Cada vez mais criando carros potentes e combustível fóssil, e o governo está trabalhando para que isso seja o mais rápido possível, tanto o governo brasileiro como outros governos, isto seja dizimado, né? Para que entre o etanol e as energias renováveis, enfim, cuidar do planeta, cuidar da vida dos nossos netos, das crianças que já estão aí, das que virão, não é? Então eu estou aqui para falar isso, e a gente escuta muitas vezes falar, não é? A imprensa tem caminhos que como jornalista posso dizer isso, tem caminhos que a gente não entende por quê, não é? Por outro lado, se fala muito o tempo inteiro em construção de narrativas, não é? E aí eu queria fazer assim um esclarecimento, jogar uma luz de LED nessa história de construção de narrativa, porque até um tempo atrás não se falava nisso não. O que a gente falava muito era de ideologia, né? Ideologia disso, ideologia daquilo, e é isso que continua vivo, muito forte, por trás dessa história de construção de narrativas, não é? É o famoso em curso,
como o mestre Távola dizia, que existe em toda telenovela, né? São os 8 cursos da comunicação. Um deles, o mais importante, talvez o mais recôndito deles, é o incurso, não é? E este incurso se divide em incurso mitológico e ideológico. Então, esta característica, né, esses incursos estão presentes em todas as narrativas, né, em todas as histórias, as dramaturgias, o que a gente conta. Então inventaram essa história de construção de narrativas, é um nome realmente pomposo, bonito, vem da narratologia, o nome narrativas e tal, toda aquela história, né, de estudar narrativas, eu estudo isso, mas eu fico pensando, o senso comum, e mesmo quem entende alguma coisa, se a gente passa muito depressa por notícias de TV, por notícias de jornal, por rede social, se a gente assiste uma novela como Pantanal e como Renascer, e a gente assiste todo o tempo teclando, mandando notícia em rede social, comentando, vendo como é que tá a foto, esperando como é que vai ser o resultado do BBB e tudo, a gente não percebe as coisas como elas devem ser. Aliás, mesmo que a gente veja um filme, não é? Uma coisa mais forte, um teatro, uma peça, você precisa ver aquela narrativa mais de uma vez, aquela dramaturgia, porque na primeira vez você não vai conseguir absorver tudo, não é? Então, quando se fala assim, e muitas vezes a gente vê gente que não tem realmente uma instrução suficiente para entender o que é isso, e aí fica falando guerra de narrativas, guerra de narrativas. Não, guerra de narrativas não, vamos esclarecer. Guerra de narrativas quer dizer indução de consciências, né? Quando se diz construção de narrativas, se está falando em induzir a preferência, não é? Em induzimento de pensamento sem reflexão. Então é por isso que a educação é tão importante e as novelas de Benedito Rui Barbosa sempre falam isso. Eu estou falando do dramaturgo, deste grandíssimo dramaturgo e seu neto Bruno Luperi, porque são agora os autores desta obra que está mobilizando o país, como são de Pantanal, que em 2022 colocou na tela todas as pautas que nós progressistas e democratas queríamos e que estavam alinhadas com o que defendia a campanha do presidente Lula, né, que graças a Deus foi vencedora. Então, estes dramaturgos, eles sabem muito bem o que é importante para a gente cultivar, o que é importante falar. Está lá em Renascer, está lá a reverência aos povos originários, à matriz africana, aos negros e negras, aos pretos, a cultura deste pessoal, a cultura do cacau, o respeito à terra, a reverência à natureza. Tanto é que existe um Jequitibá rei que abre a novela, que simboliza todo o escopo identitário que a novela quer passar, quer dizer que a novela tem como metanarrativa, como mensagem, não é? E em termos de personagem, isso se materializa no personagem do Coronel do Bem, que é o José Inocêncio, vivido pelo Marcos Palmeira. Então é isto, construção de narrativas é induzir um pensamento sem reflexão. E é por isso que o Benedito faz essa louvação, ele sempre insere a educação, o professor, não é? Quem vai esclarecer para quem não sabe tanto ou para quem precisa saber mais, porque a gente é sempre aprendiz, não é? Tem que ter sempre alguma coisa para a gente aprender. E tem muitas, e como tem, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de nada, não é? Mas me preocupo muito quando eu vejo esse negócio todo tempo, guerra de narrativa. Que guerra de narrativas é essa? Para o senso comum, para quem está vendo as coisas com pressa, para quem chega em casa cansado, não tem tempo de refletir, não é? O trabalhador que acorda 3, 4 horas da manhã para pegar trem, aí leva 3 horas às vezes para chegar no trabalho. Então, essas pessoas, será que sabem disso? Talvez não saibam, mas elas vão também votar. Vem eleição este ano. Então, é complicado quando acontece uma coisa política tão importante como a visita do Macron ao Brasil no momento deste, em que o mundo está percebendo que o clima mudou completamente. Ou a gente para transformar isto, ou a gente não vai ter vida daqui a pouco. Para 2030, parece, a ciência já diz que o mundo não vai aguentar, que o planeta poderá acabar. Então é importante que se fale isso. Que os jornais tinham que estar hoje todos estampando isso. Os blogs, os sites, todo mundo, porque é um marco essa presença do Macron aqui, antes do grande evento que vai haver no Pará, não é?
Então eu estou falando isso hoje aqui porque acho que como jornalista e como pessoa que é do teatro, que é do cinema, que é da dramaturgia, da telenovela, a gente precisa explicar para as pessoas e esclarecer. Cuidado com essa história de falar quando você não entende alguma coisa ou acha que o outro está entendendo e só diz, ah não, isso aí é uma guerra de narrativa, guerra de narrativa, indução a pensamento sem reflexão. Narrativa é uma história que alguém conta. Não é claro que se você vai estudar em termos de comunicação, em termos de fazer um mestrado, uma tese e tal, é muito mais do que isso. Mas nessa jogada cotidiana de se dizer isso, muitas vezes é para manipular, é para esconder o que está por trás, o que vai no incurso, tá? Então eu fiquei muito chocada com isso e estou aqui hoje para dizer do meu orgulho, da minha alegria, da minha satisfação de ver este encontro tão potente dos povos originários com o presidente francês, ele encantado com os nossos rios amazônicos, com a floresta e reafirmando a sua postura de contribuir com o Brasil para preservar este pulmão do mundo que é a nossa Amazônia. Então salve os povos originários, o Brasil é terra indígena sempre, viva esta gente brava, guerreira, que resiste tão fortemente e a quem a gente deve sempre reverência, apoio e aprender com eles, porque eles é que sabem da vida. A gente está aqui até hoje, sobretudo o mundo ainda existe por causa dos povos originários, que são a negritude, que são os indígenas. Então meu viva a esta gente linda, meus parabéns ao presidente Lula, a Janja e a esta equipe dele que está primando, né, fazendo tudo, apesar de tantas forças contrárias, muitas vezes até em quem trabalha com informação, não é? Então, tantas vezes, é uma outra coisa que eu estou lembrando agora, tantas vezes você vê, sai uma notícia com o Lula nos Instagrams da vida, né, nas internets, e aí o Lula em geral está com uma cara zangada, não está rindo, parece que aborrecido e tal. Por que se faz isso? Isso não é gratuito, né? A imagem fala. O discurso não está só na palavra dita, nem na palavra escrita, está sobretudo na imagem, porque ali está contida muita coisa que é o senso comum, ou a pessoa que passa rapidamente olhando aquilo ali, não vai entender o que é. Então, não vamos querer entender as coisas tudo em segundos, em minutos, rápidos, porque tem muita coisa ali por trás, que às vezes a gente não percebe, não é? Por que que a Micheque, né? E aquela famosa história do roubo das moedinhas que estavam ali na fonte do Planalto, sempre que se fala desta criatura, é uma foto dela muito bem fotografada, em geral com um colar de pérolas, o cabelo muito arrumado, sorridente e tal. Isto não é gratuito. Isto não é gratuito e a gente sabe. E a gente está de olho, tá? Então, não é construção de narrativas, não. É tentar manipular o pensamento das pessoas. Mas a gente que sabe disso, a gente tem obrigação, né? A gente, que eu digo, qualquer pessoa que entende isso como eu entendo, e são muitas assim, e tem gente que entende até muito mais do que eu, lógico, né? Então, a gente tem uma certa obrigação ou um compromisso ético e moral de alertar e dizer, cuidado, não é construção de narrativas, é fazimento de preferência, né? É induzimento a você pensar alguma coisa que não corresponde à verdade. É isso, pessoal. Obrigada pela escuta e sigamos.